Olá pessoal, o professor Gabriel aqui, tudo bem com vocês? Hoje, pessoal, eu quero passar para vocês uma atividade onde a gente vai relembrar um pouquinho sobre CPU e a gente também vai ver uma coisinha nova e uma surpresinha que eu preparei para vocês no final sobre cooler, né? Um exercíciozinho bem legal aí sobre cooler, tá bom? Começando aí, nós temos aqui a abertura da nossa aula, né? Aqui eu tenho a página do livro que vocês vão encontrar esse conteúdo, tá? E aqui o nome do professor, enfim, o curso, né? E aí a gente começa falando o que é um processador, né? Basicamente, como a gente já tinha visto, né, no módulo de conhecendo os componentes, um processador também é chamado de unidade central de processamento, daí que vem a sigla CPU, né, do seu nome do inglês. Ele é, na verdade, um chip, basicamente, né, um chip onde ele tem ali suas unidades lógicas, né, e ele tem ali toda aquela parte física de silício, né, de germânio, e aonde ele vai processar as entradas dos dados. Ele vai realizar os cálculos aritméticos que nós sabemos que todo computador precisa para fazer qualquer ação. Nós sabemos que todo computador ele realiza os seus dados através de contas aritméticas de 0 e 1, que basicamente é a base binária para que o computador funcione. Então, quem é o cara que vai contar, que vai realizar esses cálculos é o processador. Bom, e aí nós temos um pouquinho de como é que funciona o processador, a gente já falou um pouco, né? Basicamente, no seu interior, os bits e os bytes e seus múltiplos são processados sem parar, num contínuo ciclo indiferente à linguagem de programação que lhe deu origem, né? Então, tipo assim, para o CPU, basicamente, 0 é 0, 1 é 1, e ele trabalha com o quê? Ele trabalha com o código da máquina. Então, ele trabalha com a numeração de zeros e uns que a máquina precisa. Tá bom, pessoal? E aí, nesse caso, nós vemos aí aqui do lado um diagrama onde mostra como é que basicamente funciona o computador, né? Então, nós temos aí captura de vídeo, teclado, os dados todos, né? Onde vai entrar as informações do computador, que são os dados de entrada. A CPU ela vai trabalhar em conjunto com a RAM, pegando informações e voltando com informações, né? Basicamente, ela vai processar os dados do computador, né? Processar esses dados que são solicitados pelos dispositivos de entrada, tá bom? E depois ela vai, depois de processar, pegando dados da memória RAM, pegando dados do HD, né, da BIOS, tendo o auxílio desses dois, ela vai processar o dado e entregar aí nos dispositivos de saída, que são monitor, impressora, caixa de som, né, indicadores. Então, ou seja, pessoal, basicamente como é que vai funcionar, né? Vai ser solicitada uma informação ao computador, essa informação vai ser entregue para a CPU pela memória RAM, a CPU vai processar isso, né? Através dos zeros e uns, que é a base de toda a informação que passa pelo processador, que o computador precisa para funcionar, e aí ela vai entregar isso daí nos dispositivos de saída, ela vai entregar o resultado dessa pesquisa, tá? Bom, aí nós temos a arquitetura da CPU, né? A CPU, ela é um chip, né? Ela é um chip físico, como a gente já falou, né? Ela é um circuito integrado, né? Circuito físico. E basicamente um processador ele é dividido desse jeito aí, né? Ele tem a sua unidade aritmética e ele tem aí as suas memórias caches e os seus núcleos, né? Basicamente, o que é núcleo? Núcleo, pessoal, é como se fosse divisões do próprio processador. O núcleo, na verdade, cada núcleo ele vai fazer um processamento independente, uma tarefa diferente da outra. É como se um processador tivesse três cérebros, se ele tivesse três núcleos, ou quatro cérebros, se ele tivesse quatro núcleos, tá bom? Também temos aí, né, a memória cache, que é a memória que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, para que ela serve, e a memória de controle que vai controlar todo o funcionamento da CPU, né? Então, quando eu falo que eu tenho um processador Core 7, significa que eu tenho 7 núcleos. Quando eu tenho Core 3, significa que eu tenho 3 núcleos. E por aí vai, tá bom?
Aqui a gente fala um pouquinho da memória cache, né? Memória cache é uma pequena parte, né, dentro do processador que ela vai ser usada para ajudar na no processamento dos dados, né? Então, se eu tenho um dado que eu uso muito, né, que eu vou estar sempre abrindo, o processador começa a guardar algumas informações já prontas desse dado para facilitar o trabalho dele. Nós temos três níveis de cache. Nós temos os caches L1, L2 e também até o nível L3. Em cada nível diferente é armazenada uma quantidade diferente de memória, tá bom? Tudo isso funciona junto com a memória RAM, que é a nossa memória aí de carregamento, nossa memória volátil do nosso computador, tá bom? Basicamente aqui tem todo o funcionamento, não só dessa explicação, mas todo o slide eu vou estar disponibilizando aí para vocês. Então vocês podem ler com calma, né? Observar todos os aspectos. Eu estou dando uma passadinha só aqui mesmo para a gente poder dar uma relembrada, tá? Bom, e aí nós sabemos que a CPU ela esquenta muito, né? Uma CPU hoje de 3,4 GHz significa que ela processa 3 bilhões de zeros e uns em um segundo. Então é muita coisa. Então a gente sabe que ele esquenta, né? A gente sabe que a propriedade da resistência elétrica, que é onde eu tenho passagem de elétrons, eu tenho calor sendo produzido. Como eu tenho uma passagem muito grande de elétrons dentro do circuito do processador, num espaço físico muito pequeno, eu tenho aí a sobrecarga da temperatura desse componente. Por isso, preciso do sistema de resfriamento, tá bom? Nós temos aí vários sistemas de resfriamento disponíveis hoje, né? Nós temos aí dois sistemas bem clássicos, né? E os mais conhecidos. O primeiro é o cooler passivo, lembrando que cooler é o nome que a gente dá ao sistema de resfriamento da CPU, né? O cooler passivo, basicamente, a gente vê muito em placas bem pequenas, placas compactas, né? Ele não tem nenhum mecanismo, na verdade, de ventilador, né? Diferente do cooler a ar. Geralmente é um dissipador de calor metálico produzido em alumínio ou cobre em contato direto com o processador, né? Ele é 100% silencioso, porque ele não tem nada girando ali, né? Nada passando, é simplesmente o próprio alumínio em contato com a CPU, né? E ele também é muito mais barato. Só que ele não aguenta muitas temperaturas muito altas. Tem que ser uma placa bem simples, uma placa bem tranquila para um cooler desse atender bem, né? Depois nós temos aí o cooler mais conhecido, mais famoso, vamos dizer assim, que é o cooler a ar, que todo mundo já acostumado, né? O cooler a ar, ele basicamente ele é um cooler passivo com uma melhoria, que é o ventilador, né, soprando aí de modo contínuo. Então aqui embaixo eu tenho o cooler passivo, eu tenho o dissipador de calor de alumínio e em cima eu tenho o ventilador, tenho, né, aí a ventoinha também, que muita gente fala que é a ventoinha, né, do, do cooler, tá bom? Lembrando sempre, pessoal, que embaixo desse dissipador nós temos a pastinha térmica, tá? Só para lembrar que esses dissipadores, todos eles têm um contato de pasta térmica com o processador, tá bom? É, esses ventiladores, né? Esse dissipador aqui, né? Esses ventiladores, eles podem variar de tamanho, né? Alguns maiores, outros menores, em níveis de rotações diferentes. Basicamente, esse é o padrão mais comum que a gente vê de sistema de resfriamento de CPU em computadores, né? É o largamente mais usado no mundo todo. Bom, e aí nós já começamos a ter é, algo um pouquinho diferente, mas também nem tanto, que é o cooler a ar com Health Piper. Eu nem sei se o nome, a forma de falar certa é essa, né? Mas basicamente significa tubo de calor, né? Health Piper significa tubo de calor, né? E o que que acontece? Eu tenho ali um processador, tenho um cooler, né? Uma ventoinha, eu tenho o dissipador, mas além disso, existe um líquido refrigerado que ajuda a dissipar a energia, né? Então esse fluido ele vai passar por dentro desses tubos de cobre, né? E ele vai fazer o seguinte: quando ele passa na parte inferior do tubo, o calor sobe, forçando o líquido que está em cima a descer para absorver mais calor, né? Então, basicamente, eu tenho um líquido, né,
quando esquenta, quando o calor começa a subir, o líquido ele vai começar a passar, né? Ele vai começar a descer, ele vai começar a se movimentar dentro desse tubo e ele vai absorver mais calor. Isso daqui basicamente é o cooler do notebook, tá bom? Até aqui em cima tá a imagem do notebook. Então todo cooler de notebook é assim, tá bom? Para PC existe essa versão aqui, só que pouco vista, é mais raro você ver isso daí, tá bom? Bom, e depois temos aí o sistema que provavelmente é o mais caro, né? É o mais complexo, né? E tem melhor resultado, que é o cooler, a refrigeração líquida, ou water cooler, né? Basicamente, né, a gente tem aí o ventilador, a gente tem mangueiras onde passa o líquido, onde passa uma água destilada, uma água própria, igual de radiador de carro, e uma bomba que vai fazer com que essa água vai passando por todos os componentes e resfriando, fazendo a transferência do calor com esses essas ventoinhas aqui, tá bom? Então, lendo aqui um pouquinho o slide, basicamente, desculpa, é uma bomba integrada a um bloco, um dissipador, né, um radiador, mangueiras para passagem do fluido. Esse sistema bombeia o líquido, que pode ser a água ou o líquido refrigerante, geralmente água destilada, tá, pessoal? Por todo o sistema, onde é refrigerado pelo radiador. Como adicional, encontramos no mercado o water cooler com até 3 ventoinhas, né? Então isso é um sistema mais caro, porém que entrega um resultado bem melhor. Tá bom, galera? Então, basicamente, uma revisãozinha aí, falando um pouquinho da nossa parte de resfriamento CPU. Eu vou deixar agora para vocês no grupo aqui esse slide impresso e vou deixar para vocês uma atividade. Nessa atividade, pessoal, a gente vai falar um pouquinho. Essa atividade vai estar no Google Documentos, vocês vão entrar lá, vão acessar no Google Documentos, vai ter um vídeo e vai ter as atividades para vocês, tá? Basicamente, pessoal, essa atividade a gente vai falar sobre um mito que é fritar o computador, que a galera fala, que é o quê? Para resfriar o computador, mergulhar a placa-mãe e a fonte do computador, né, em óleo de cozinha, né? Parece algo meio estranho, né? Mergulhar uma fonte, uma placa-mãe em um monte de óleo de cozinha, deixar ele submerso no óleo de cozinha. A galera fala muito em fórum que isso aí resolve, que isso aí ajuda muito a baixar a temperatura do computador e tal, e tal, e tal. E o Tecmundo ele realizou esse teste. Ele pegou, né? Ele encheu um recipiente com óleo de cozinha e mergulhou a placa-mãe inteira ali dentro e uma fonte. E ligou para ver se o computador ia funcionar. E aí o resultado vocês vão ver no vídeo. Após ver esse vídeo, vocês vão responder perguntas sobre o vídeo e sobre o que eu passei aqui para vocês. Tá bom? Tamo junto aí, qualquer dúvida me contate pelo WhatsApp. Lembrando, pessoal, que semana que vem tem outra atividade, toda semana tem atividade, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem me chamar aqui no WhatsApp, tá bom? Esse exercício tem que ser respondido até terça-feira que vem, tá bom, galera? Tamo junto aí, grande abraço.